Quem já se deparou com uma criança extremamente opositiva e desafiadora? Aquela que não consegue se socializar, conviver com as pessoas em grupo, que se indispõe com seus familiares e com seus amigos. Conheça agora uma criança com transtorno opositor. Olha pra mim um pouquinho. Você escolhe ficar sofrendo? Que besteira. A tua escolha é sofrer? É, Então tá. Então, posso liberar teus amigos ou você quer ficar no teu sofrimento? melhor. Você prefere ficar sozinho sofrendo? Sofrer. Porque no terceiro ano também vai ter sofrimento. Sai de mim! Sai de mim! Olha como eles gostam de Natan, você. teus amigos estão escolhendo tirar você do sofrimento. E eu também estou escolhendo isso. Natan, presta atenção. Só o chinelo, tornado. Natan, olha aqui, ó. Você tem que fazer escolhas. Das tuas escolhas nós vamos tomar as atitudes. Você está dizendo, quero ficar sozinho, a gente vai te deixar sozinho. Não, eu quero ter amigos, então vamos aprender a ter amigos. Eles ficam falando de arma, de faca, ele fica falando. Ele fica atirando, né? Ele fica assim. Ele fica cantando música feia. Nada a ver. O espírito do quê? Do mal. Do mal. Natan. Vem aqui, Natan. Ele pegou o compasso, pegou a ponta do compasso e falou, se você me tirar ainda da sala, eu vou me matar. Nossa, Vai agora nada. conta você, Natan. Agora o Natan conta, Natan, agora é Natan. tua vez a vez. Esse dia do dia que a prof não tava, né? Meu nome é Jaime, eu sou pai do Natan Choi e ele foi diagnosticado com transtorno opositor. Ele desde pequeno ele chorava muito e ele já teve 2, 3 escolas e todas já não se adaptou. No quadro do opositor desafiante, o que nós precisamos realçar é que é um quadro clínico. Isso significa que não existe um exame que possa demonstrar de maneira gráfica aonde exatamente está sediado essa disfunção. Então, o diagnóstico clínico significa olhamos sintomas que se repetem em diversos pacientes, classificamos esses sintomas mediante um nome, que ficou transtorno opositor desafiante ou apenas opositor, criamos um CID para essa disfunção e a partir daí vamos descobrindo medicamentos ou intervenções que podem estar aliviando esses sintomas. Já é diferente no caso de por exemplo, de uma epilepsia, que nós temos uma fragilidade na barreira de mielina, que é a barreira que cobre a célula neurológica. Esse isolamento fica fragilizado e por conta disso nós temos perdas elétricas, né? Sódio e potássio são correntes eletroquímicas e esses pequenos curtos-circuitos podem ser identificados num exame como, por exemplo, o eletroencefalograma, né? E talvez outros. Uma disritmia cerebral também, onde nós temos uma dificuldade de comunicação entre os hemisférios neurológicos, né, neocorticais. O corpo caloso perde essa capacidade, ou não tem geneticamente essa capacidade, de interface, de comunicação entre os dois hemisférios. Com isso existe um descompasso emocional muito grande no paciente. Então a disritmia também pode ser evidenciada através de um exame. Não é o caso de algumas doenças que nós temos hoje clínicas, como opositor desafiante, a hiperatividade, né? O distúrbio da atenção, o DA, são todos diagnósticos clínicos. E é por isso que nós conseguimos uma reversão através de intervenções, tanto clínicas de consultório, quanto com processos como esse que nós estamos aqui apresentando, os florais. E como que era o comportamento do Natan nas escolas que ele... Agressivo, Agressivo. muito agressivo, não se enquadrava em nada normal. Ele chegou a ponto de brigar com as crianças? Ele batia nas crianças, brigava com todo mundo, dizia que não tinha amigos. Ele apresentava alguns distúrbios, assim, não tinha... Ele tinha um mau humor constante, falava o tempo todo reclamando, só falava de guerras, de brigas, de coisas ruins. Pegava um compasso, colocava no ouvido, dizendo que ele ia se matar. Vou me suicidar, ele dizia. Os amigos tentavam acalmá-lo, assim como eu. Dizíamos que amávamos eles, que nós gostávamos muito dele. Mas ele dizia assim, não, vocês são muito mimadinhos, vocês não são meus amigos. E isso era dia após dia. No caso do opositor desafiante, a criança ou adulto
tem dentro de si uma sensação muito desagradável que eles descrevem como uma espécie de agonia ou angústia. Se esse sintoma não for retirado, nós vamos ter que fazer alguma intervenção medicamentosa, e no caso, sedando a criança ou adulto, para que não haja esse movimento de resposta agressivo e violento que acontece. O Natan ameaçou alguém? Não, ameaçar outras pessoas não, ele ameaçou a si mesmo, sabe? Sempre falou em se matar, se machucar, essas coisas já... E com idade ele começou a falar isso? Eu acho que uns 8 anos, 9, não, ele está com 10, uns 7, 8 anos. O Natan teve alguma reprovação ou suspensão na escola anterior? Teve. Pedagogicamente, como era o desempenho do Natan na aula? Péssimo. Péssimo. Notas baixas? Não assimilava nada. Com os professores ele chegou a ser agressivo? Também agressivo os professores, também. O aluno Natan, quando chegou na escola Como Viver, ele era um aluno bem agressivo. Ele, pedagogicamente, ele estava bem defasado também. Ele não parava em sala de aula. Ele brigava com os amigos, com a professora, enfim, ele assim estava bem disfuncional. Antes de você vir com a gente aqui, você fez algum tratamento com o Natan anterior, com alguma clínica? Fiz, eu levei o Natan 2 anos numa psicóloga, depois levei mais num psiquiatra e deu... levava uma vez ou 2 por semana para tentar que ele melhorasse bastante, mas não adiantou muito. Nós temos, então, nos nossos trabalhos, nos nossos atendimentos e na reversão de alguns quadros de opositor desafiante que nós conquistamos, sempre com a entrada, em primeiro lugar, com os florais da integração e, evidentemente, com intervenções de consultório também. O floral número 1 foi construído e pesquisado para reverter essa sensação interna de angústia, de agonia, e com isso nós podemos começar um trabalho daí clínico junto a esse paciente. Notamos nesses pacientes ou nessas crianças um vínculo muito exacerbado com as mães, porque o opositor significa, ou traz dentro de si um senso de justiça muito importante. Essas crianças na realidade não são agressivas ou violentas por si, elas costumam identificar uma incoerência dentro do sistema e isso as irrita muito. É evidente que às vezes o senso de justiça ou a justiça construída por elas muitas vezes é inadequada, não negamos isso, de acordo com seus padrões internos. Mas sempre existe algo associado com a justiça, deve ser avaliado isso nessas questões, o que essa criança está tentando colocar. E como esse aspecto justiça é equilibrado pela questão, o aspecto perdão, a justiça está associada ao cérebro racional e a questão do perdão está associada ao cérebro associativo. Portanto, a justiça associada ao pai, a questão do perdão associada à mãe. Então, como essas crianças têm dentro de si esse senso de justiça muito exacerbado, muito importante, muito manifesto, elas tendem a ter um equilíbrio muito grande com as suas mães. São muito vinculadas com as mães. Então nós usamos muito o apoio das mães no início do tratamento, que seria aí como aquele tratamento usual clínico na área de intervenção psicoterápica. Seria a fase oral, onde a criança recebe todo um carinho, uma aprovação, um perdão incondicional. Através desse vínculo é que nós vamos devagarinho, então, tendo tirado em primeiro passo o sintoma interno de agonia através do floral, vamos começar a trabalhar, fortalecer esse vínculo com a mãe, onde por não querer desapontar a sua mãe, ele começa a ouvir as regras do pai. E vamos devagarinho migrando para essa fase, então, anal, que nós chamamos, a fase oral seria dos 0 aos 3 anos aproximadamente, e dos 3 aos 5 ou 6 anos de idade no máximo, a criança precisa estar reconhecendo esse aspecto das regras e limites dos sistemas a qual ela participa. Então, devagarinho vamos migrando agora para as regras e os limites e ela vai passar a aceitar essas regras e esses limites. Então é todo um trabalho que inicia com a retirada desse sintoma interno. Sem essa retirada nós não podemos fazer intervenções psicoterápicas ou de qualquer natureza com essa criança, podendo agudizar os sintomas. Gosto muito do acoplamento ou dessa complementação com a droga, se existe já um medicamento alopático implantado, evidentemente só o único profissional que tem autorização para retirada desse medicamento é o próprio médico, o neuropediatra da criança. Ele deve ser comunicado que nós estamos entrando, ou o terapeuta ou profissional que está trabalhando com essa criança, que está sendo iniciado um tratamento complementar
Entramos então com os florais e as intervenções de consultório e o médico, à medida que ele perceba o alívio dos sintomas em parceria com essa equipe, vai começar a fazer a redução desse medicamento. Acho um pouco delicado o tratamento apenas clínico no sentido alopático. Por quê? Quando nós sedamos a criança e ela é então, digamos, o seu mecanismo ativado por uma questão de regra imposta, essa raiva que surge dessa oposição pode estar piorando, ampliando alguns sintomas que na realidade ficam ocultos. Quando nós tiramos o medicamento, podemos ter um desequilíbrio ainda maior. Então, eu acho bastante importante essa clareza de que precisamos necessariamente de tratamentos complementares para que não haja uma agudização desses quadros. Me descreve como que o Natan é hoje na escola. Eu acho, pelo que me dizem, é um menino dedicado, está comportado, está interessado, está bem. Ele está tomando floral, né? Está tomando floral também. E com o floral você sentiu já que ele teve já uma bem melhora? Melhor. 100%. Olha, o floral começou devagar, no começo até o Natan disse que teve uma reação meio estranha, depois começou a me dizer que cada dia se sentia melhor, mais energizado, mais forte, mais tranquilo, e eu recomendo tomar isso aí. Tanto é que ele não queria nem entrar em festa e quer vir para a escola. Muito bom. Aí ele começou a seguir o ritmo pedagógico, tomar floral, a parte terapêutica também foi bem trabalhada com a família, a criança. E hoje eu posso dizer assim que ele é outra criança, ele é outro aluno, é outro Natan. Então, ele é um bom menino, só precisa desse acompanhamento individual, não é? Oi, meu nome é Natan, eu vou explicar sobre o floral. Antigamente, quando eu não tomava floral na minha antiga escola, eu era muito bravo e irritado. Hoje eu tomo floral na escola Como Viver e estou bem melhor. O floral ajuda várias coisas, como ele ajuda a melhorar e não ficar irritado. De entender que quando essas crianças nesses sistemas que elas entendem como desordenados, desorganizados ou fora da justiça, ou porque elas não estão no poder desses sistemas, muitas vezes elas decidem acabar com esse sistema. Aí vem a violência, vem o aspecto da destruição do opositor, né? Ele faz questão de desmontar tudo aquilo que na cabeça dele é uma hipocrisia. Então ele começa a achar o defeito daquele, também fez aquilo, o outro fez aquela outra coisa, com uma forma de justificar que aquilo está na realidade incoerente com o padrão que ele entende como justiça. Aí vem a violência, né? Ou por não ser obedecido, ou porque ele entende que aquela pessoa ou aquela situação está incoerente com aquilo que é correto dentro dele. Isso é muito importante que seja compreendido, porque os pais de crianças com opositor dizem, mas ele tem um lado tão fantástico, e eu digo que é mais do que fantástico, é maravilhoso o que essas crianças têm dentro delas, porque são crianças ordeiras, justiceiras, elas gostam normalmente das coisas corretas, né? Então, dentro dessa colocação, eu queria deixar isso a esses pais, que compreendam que não é necessariamente uma doença, mas é um conjunto de características que talvez venha para pôr ordem em muitas situações, em muitas escolas, em muitas áreas da nossa sociedade. Precisamos só compreender esse recado que vem vindo a partir desse diagnóstico. Jaime, muito obrigado, viu? Fico feliz que você está tendo um resultado positivo. Espero que o Natan te dê muito orgulho ainda, tá? Eu também espero. Muito obrigado. Então, tá.